ocorrendo em 2001, a pedido do primeiro-ministro britânico Tony Blair. A Operação TRENT foi parte de a maior guerra contra o terror. O objetivo era localizar e recuperar informações importantes de uma instalação de processamento de ópio usada como quartel-general da Al-Qaeda. Embora seja uma campanha menos conhecida e minimamente documentada, é considerada a maior operação pós-Segunda Guerra Mundial na história do Special Air Service. Bem-vindo ao Guerras do Mundo. Após os ataques de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos da América anunciaram sua campanha global de guerra ao terrorismo e lançaram a Operação Liberdade Duradoura. Um dos principais objetivos do plano era encontrar e destruir os terroristas responsáveis pelo ataque de 11 de setembro. Os oficiais americanos rapidamente descobriram que os terroristas estavam no Afeganistão, levando a uma invasão militar e bombardeios aéreos em 7 de outubro daquele ano. Com apoio britânico, os Estados Unidos da América também tentaram retirar o Talibã do poder. Descrito em seu nível básico como um movimento político e militante, o Talibã é uma ideologia composta por nacionalismo pashtun e elementos de fundamentalismo islâmico. Suas regras proíbem o consumo de álcool e carne de porco, além de restringir certos tipos de música e muitos outros tipos de mídia e tecnologia. Isso inclui televisão e cinema, a internet, fotografia e alguns hobbies como futebol, xadrez e pintura. As leis do Talibã também são fortemente misóginas. Mulheres e meninas são proibidas de trabalhar e estudar, sendo obrigadas a cobrir seus corpos e serem acompanhadas por parentes homens fora de casa. Em meados de outubro de 2001, o Comando Central dos Estados Unidos da América, ou Comando Central dos Estados Unidos, enviou 2 unidades de tropas Special Air Service para o noroeste do Afeganistão em busca de inteligência. Os grupos realizaram missões de reconhecimento, majoritariamente sem incidentes, não entrando em contato com o inimigo durante esse período. Após semanas, as unidades retornaram ao Reino Unido devido à falta de tarefas e informações úteis obtidas. Porém, depois que retornaram para casa, o primeiro-ministro Tony Blair sugeriu reenviar o Special Air Service ao Afeganistão para atacar e destruir uma plantação de ópio supostamente usada como base da Al-Qaeda, além de levar equipamentos e itens, incluindo drogas, pela fronteira com o Paquistão. Essa instalação ficava a cerca de 190 milhas a sudoeste de Kandahar, ao pé de uma montanha, e cobria uma grande área composta por complexos de casas e até cavernas. Também estava fortemente fortificada com trincheiras e bunkers improvisados, construídos no terreno e ao redor dele. Os próprios bunkers abrigavam de 80 a 100 combatentes estrangeiros da Al-Qaeda. Porém, relatórios de inteligência indicavam a presença de muitos insurgentes armados e bem treinados. Os Estados Unidos da América não consideravam valer a pena invadir a instalação. Eles sabiam que não havia figuras importantes no local e teriam bombardeado a instalação do ar, se não fosse pela insistência britânica de que poderia haver informações valiosas a serem recuperadas. O plano foi finalmente aprovado. No meio de novembro de 2001, as mesmas equipes do Special Air Service previamente implantadas, esquadrões A e G, retornaram ao Afeganistão. Eles foram enviados para o aeródromo de Bagram, a mais de 6 milhas de Charicá. Os esquadrões A e G receberam ordens de assaltar a instalação durante o dia. A decisão foi necessária para que as equipes recebessem o suporte aéreo disponível. Contudo, o grupo teria acesso ao suporte por apenas 1 hora, tornando o timing da campanha crucial, e não podiam fazer reconhecimento antes de iniciar. Aumentando as dificuldades, a área não havia sido bem mapeada e os mapas existentes não eram detalhados. Apesar dos problemas, o oficial comandante do 22 Special Air Service aceitou a missão. Entre 100 e 140 homens participaram da Operação Trent e a data exata de início da campanha é desconhecida. Em meados a fim de novembro, a tropa aérea do Esquadrão G participou de uma operação noturna de alta altitude.
Capacetes especiais com cilindros de oxigênio permitiram que eles sobrevivessem durante a difícil descida até uma altitude mais baixa para abrir seus paraquedas. Ao aterrissarem, eles enfrentaram temperaturas congelantes em uma área desértica vazia de Rajasthan. Aqui, eles planejaram testar a adequação da área como pista de pouso improvisada para uso posterior das unidades principais. Após confirmar sua adequação, 17 horas se passariam antes do desembarque das tropas principais. Assim que a aeronave pousou, dezenas de Land Rovers fortemente armados, motocicletas e caminhões, Akhmat surgiram das rampas com soldados a bordo. Um Land Rover com problema no motor foi abandonado, deixando 3 homens para guardá-lo enquanto o restante da unidade seguia rumo à instalação. O Esquadrão A foi designado para o assalto, enquanto o Esquadrão G será a base de apoio de fogo. Eles usariam suas armas montadas em veículos, morteiros, mísseis antitanque e rifles de atirador para suprimir a retaliação e o fogo inimigo, visando facilitar o avanço do Esquadrão A e permitir que se aproximassem do alvo. O plano também permitia que o Esquadrão G enviasse seus próprios homens para reforçar o Esquadrão A, caso este fosse imobilizado pelo inimigo. As unidades ficaram inativas até às 7 da manhã seguinte, quando o inimigo foi visto se movendo entre as trincheiras. O ataque inicial foi realizado por aviões americanos, que bombardearam e destruíram os depósitos da planta. Continha o equivalente a cerca de 50 milhões de libras em ópio, causando um caos geral para os insurgentes da Al-Qaeda. Após o ataque aéreo, o Esquadrão A avançou em seus veículos, atirando e evitando retaliação de armas antitanque. Eles pararam e desembarcaram perto do perímetro externo da instalação, atravessando a pé afloramentos rochosos e outros terrenos desafiadores. Ao encontrar as primeiras trincheiras, eles começaram a atirar, enquanto os insurgentes revidavam com fuzis AKK-47 e lançadores de foguetes RPG-7 montados no ombro. Enquanto isso, o Esquadrão G se organizou no que é chamado de formação de megafone ao redor da instalação, onde se espalharam pela frente e pelos lados da área como se fossem cercar o inimigo. Posteriormente, usaram armas pesadas para apoiar o Esquadrão A, que logo enfrentou dificuldades devido à forte resistência, ficando presos próximo às trincheiras. O apoio aéreo atacou o inimigo até acabar a munição, e em certo momento, um avião de combate quase atingiu o Esquadrão G ao bombardear um bunker. A primeira lesão ocorreu pouco depois, quando um membro do Esquadrão A foi atingido ao se aproximar das posições fortificadas. Posteriormente, outras 2 tropas os levaram para um local seguro. Enquanto isso, outros membros do Esquadrão A conseguiram romper as entradas das cavernas e as trincheiras ao redor da instalação, levando à morte de cerca de 6 insurgentes. Embora a inteligência indicasse que muitos desses combatentes eram mal treinados, estava claro que eles eram duros, resistindo consistentemente e ferozmente contra as tropas britânicas, retardando imensamente seu progresso. Um aspecto positivo do combate contínuo, no entanto, foi que eventualmente o Esquadrão A conseguiu atrair os insurgentes para fora de seus esconderijos. Um soldado britânico descreveu o inimigo como lunáticos, observando que, cito, a rendição era a última coisa em suas mentes. Ele acrescentou que eles sairiam da linha de frente enquanto atiravam. Era algo da Primeira Guerra Mundial. Esses não eram soldados reais, que mereciam ser tratados com dignidade. Se ainda respirassem, tentariam atirar em você. Então não tínhamos escolha a não ser matar. Fim de citação. Membros do Esquadrão G foram enviados para auxiliar o Esquadrão A a progredir de onde pararam. Por volta dessa mesma hora, o sargento-major do regimento no comando do Esquadrão G foi baleado na perna, tornando-se o 2º soldado do Special Air Service a ser ferido durante a operação. Capacetes e coletes à prova de balas foram um grande trunfo para o Special Air Service, sendo parcialmente responsáveis por manter baixo o número de ferimentos durante toda a campanha. Um esquadrão com reforços conseguiu limpar as cavernas e alcançar seu objetivo. Eles finalmente limparam a sede,
vasculhando em busca de quaisquer documentos úteis e outros materiais de inteligência que pudessem encontrar. Durante o processo, mais insurgentes se aproximaram. Como estavam muito dentro do complexo para apoio aéreo, os atiradores de elite do Special Air Service entraram em ação e começaram a eliminar o inimigo. Os esquadrões A e G concluíram seus objetivos em poucas horas. Eles saíram da instalação armados com vários laptops e uma infinidade de documentos com informações relevantes para as operações da Al-Qaeda. Durante a campanha de 4 horas, apenas 4 soldados do Special Air Service ficaram feridos, sem baixas fatais. Um helicóptero dos Estados Unidos da América chegou para buscar os feridos, enquanto o restante foi retirado de uma zona de pouso temporária. Um veterano da missão lembrou, citação, "Então nós extraímos e bombardeamos aquilo até o inferno." O número de combatentes da Al-Qaeda e do Talibã mortos é incerto. Estimativas colocam o número de insurgentes mortos entre 18 e 73, dependendo da fonte. Dezenas de outros foram feridos ou capturados, mas nenhum alto escalão foi afetado durante a operação. Até 18 de dezembro de 2001, os 2 esquadrões do Special Air Service haviam retornado ao Reino Unido, onde vários membros receberam elogios, como a Cruz Militar e a Ordem de Serviço Distinto. Notavelmente, apesar do sucesso da missão e dos elogios dados aos esquadrões do Special Air Service que realizaram a tarefa, a importância estratégica desta instalação nunca foi totalmente explicada.